Lembra? A Zambelli também, essa semana, a Jeripoca tá piando para ela, porque o Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento que decide se vai tornar ré a deputada federal Carla Zambelli sob acusação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de constrangimento ilegal com emprego de arma. A acusação do Ministério Público Federal foi feita após o episódio em que Zambelli apontou uma arma para um homem no meio da rua em São Paulo em 29 de outubro do ano passado, um dia antes do segundo turno das eleições presidenciais. O julgamento do Supremo acontece até o dia 21 de agosto em plenário virtual. Até o momento, quem votou a favor do recebimento da denúncia contra Carla Zambelli foram os ministros Gilmar Mendes, que é o relator do processo, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. A casa caiu para Zambelli, hein, Diego? Ah, caiu, né, Pavinato? Mas também, né, a Zambelli pegou com a mão. Só o que me entristece muito nesse caso é que na sociedade, né, entre os populares, quando veem os absurdos que a Zambelli fez e ouvem os absurdos que a Zambelli fala, ela é tratada como se a direita toda fosse aquilo lá. Eu acho que esse é o grande efeito colateral negativo que atrapalha, principalmente nesse momento que nós temos hoje, a necessidade de reconstrução da direita nacional para fazer oposição ao governo Lula e é um projeto que está se estruturando cada vez melhor, é o atual governo, enfim, gostemos ou não disso. Ver a direita sofrendo esses golpes, para mim, que sou uma pessoa de direita, é muito triste. Então é por isso que a gente tem que aproveitar esse espaço aqui para deixar claro que a Carla Zambelli e toda essa loucura dela não representa o que é o pensamento de direita. Zambelli. Você votou nela, Rodolfo? Não. Não? Você lembra quem votou? Eu lembro. Ah, muito bem, muito consciente, cidadão consciente, parabéns. Obrigado. É assim que a gente precisa do Brasil. Sim. Carla Zambelli já era. Infelizmente, né? Esse é o grande problema, Pavinato, das pessoas tomarem atitudes pela emoção, pelo impulso. Você não controla o seu impulso, né? Então, mas quando você está emocionado, a tendência de você ter impulso é muito maior. E tomar qualquer decisão pela emoção é muito ruim. A Carla Zambelli, no auge do seu conhecimento político, ela deveria saber disso. O Brasil passava por uma situação muito diferente de todos os anos, com Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula. E ela ficou de um lado de extrema direita. Isso foi muito ruim para ela. Sábado, o dia foi sábado, minutos, dias, um dia antes da eleição, para falar a verdade, um dia antes da eleição, ela talvez sendo uma das maiores cabos eleitorais do Bolsonaro naquele momento, uma figura de mulher que estava ali levando votos para Bolsonaro. De repente, quando ela faz aquela atrocidade de sair com uma arma na mão, atravessando uma rua, totalmente perdida no que estava fazendo ali, ela cavou a própria cova e, infelizmente, talvez, o Brasil está perdendo uma mulher que poderia ser símbolo de uma nova política, de uma cara nova, de um rosto novo para a sociedade, ainda mais se tratando de uma mulher que é carente de mulheres na política. Exatamente. E aí, Elaine? Eu tinha um professor no Largo de São Francisco, já falecido, ele dizia o seguinte: quando tem uma pessoa desprovida de inteligência que ele diz, eu tive uma ideia genial, desestimule-a. Sim. Eu acho que é o caso da Carla Zambelli. Faltou alguém ali. Exatamente, principalmente porque as mulheres, né, e aí completando a fala do Rodolfo, as mulheres já têm esse estigma de as mulheres são sempre mais nervosinhas, as mulheres dão ataque, as mulheres estão sempre de TPM, e aí ela não colaborou justamente para tirar essa retórica, essa narrativa, né? Ela colaborou. Quando ela faz isso, ela colabora com essa narrativa de que mulher não tem equilíbrio emocional, que mulher não consegue pensar de cabeça fria, né? Como o homem, muitas vezes. Então, foi péssimo. E eu, sinceramente, acredito que aquela atitude, viu, Rodolfo? Sim. Sem dúvida, atrapalhou muito a imagem do Bolsonaro para o segundo turno. Um dia antes, aquela atitude. Para quem não conhece São Paulo, Jardins é o bairro de classe nobre aqui, e no sábado
todo, especialmente ali onde ela estava, as pessoas circulam em família, muitas crianças, pessoas com seus cachorros, né, com seu pet ali, e de repente ela sai pela rua com uma arma na mão. Aquilo pegou muito mal para ela e para o Bolsonaro, porque ela trouxe para todo mundo uma visão da extrema-direita de violência, né? E a violência assusta, né? Seja nos atos ou seja na mensagem que você passa. Então a gente tem que tomar muito cuidado da mensagem que a gente passa. E foi ali ela deu um tiro na campanha do Bolsonaro. Não, e sem poder portar a arma. Então, sobretudo sobre as armas. Sem poder portar a arma, Porque gente. pessoas leigas, Pavinato, olharam para ela e falaram assim, é para isso que é o porte de arma? É para esse descuido? Porque pessoas com filhos ali, crianças pequenas, começaram a pensar, é para isso que o porte de arma tem que ser liberado? Sim. E aí colocou em xeque toda a campanha do Bolsonaro. Não só o Bolsonaro, Sim. ela trouxe argumento para esse movimento, Do CAC, para essa regressão no armamento da população. Exatamente. Porque não teve farra de população armada. A arma é caro. Tem que fazer um monte de coisa para você conseguir ter a posse. Ninguém pode portar. Se você vai para um clube de tiro, tem uma caixa, você tem que levar desmontado. Como é que esta louca andava com uma arma na cintura? Uma deputada federal. E detalhe, ela tinha segurança, ela não precisava fazer aquilo porque ela tinha segurança para ele. Então, quando ela saca a arma e sai andando com a arma, cara, totalmente despreparada. Desculpa quem apoia a Carla Zambelli, mas... Sai pra almoçar assim, pra falar o que assim? Oi, quer ver minha pistola? Gente, qual a... Ela colocou em xeque toda uma campanha de armamento que o Bolsonaro veio colocando, dando o direito do cidadão escolher se quer ter um porte de arma ou não, se quer portar uma arma em casa ou não, se quer ter uma arma possuir, em casa. portar que não pode. Possuir, perfeito. A lei, o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte. Proíbe o porte. Só pode portar arma as pessoas que o artigo 6º elenca. Alguns casos que o artigo 6º, se não me falha a memória, elenca. Ele proíbe o porte. Mas a posse não. Então, os decretos do Bolsonaro regulamentaram a posse. Mas posso falar uma coisa para vocês? Por que eu falei do sangue frio? Porque eu tenho certeza que aquele pessoal do PT fez justamente para... É o que você falou, tem uma grande ideia. Sabe que ela é totalmente desorientada, né? Uma pessoa emocionalmente desequilibrada, e eles fizeram ali de propósito para que ela tivesse aquela reação. A minha visão, tá, gente? Eu tô aqui. A minha visão. Eu acho também que foi. E ela caiu Exato. que nem um Esse é o grande patinho. problema. Ela comeu a pilha, ela caiu que nem um patinho. Se eu fosse roteirista, eu ia fazer a segunda versão dos normais. A questão é que assim... O Mauro Cid ia ser o Rui, a Zambelli ia ser a Vani. E o Marcos Duval? Não, Marcos Teria Duval espaço também. Não, mas você tá falando de Carla Zambelli. Ela não teve equilíbrio emocional, entendeu? Mas nunca teve ela. Pra segurar um dali. Mas não me ela surpreende. É a terceira deputada mais votada. Votada, gente. Voto não significa equilíbrio. Não come a pilha, você tem que ser superior. Mas a Zambelli tem um histórico de... Ela fazia xixi em cartaz da Paulista, protestando a favor do aborto. Não me surpreende. Porque ela era de extrema esquerda, depois virou de extrema direita. Então, essa daí é uma informação extremamente importante para as pessoas que votaram nela, achando que ela era uma pessoa conservadorista, sabe? Uma pessoa conservadora. Pessoas mudam, mas as pessoas podem mudar, as pessoas podem mudar, mas olha o que aconteceu com ela, ela mudou, no seu consentimento, Felipe, ela mudou. O Bolsonaro está portando uma arma na cintura e olha o que ela fez. Ela mudou, de fato? As pessoas mudam. Talvez ela não teve tempo hábil para mudar. Se as pessoas pegarem o Rodolfo de 10 anos atrás, não vê que o Rodolfo hoje é outra pessoa. Eu sou outra pessoa de quando eu era 10 anos atrás. Totalmente, literalmente. A Carla Zambelli não teve tempo hábil para mudar, porque inserida na política, e sendo ela de extrema esquerda e depois de extrema direita, ela não teve tempo, ela transicionou dentro da política. Ela não foi tirar 2 anos sabático e se olhou de dentro para fora, ela não foi fazer meditação. Não, ela permaneceu na política com o mesmo comportamento. Felipe, na vida, tudo é passageiro. Menos o motorista e o cobrador. Carla Zambelli, quem é nessa foto? O acidente. Pelo visto é passageiro, que ela vai ter uma vida passageira na política. Certo. Sendo bem sincero. Não, mas já foi. Acabou. É o que a gente estava falando na outra pauta. É a falta de ideologia dos políticos e dos partidos. Você vê que uma pessoa transita da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eu não vejo isso problemático. Assim. Eu vejo que a pessoa porta uma arma na cintura. A gente tem várias críticas a Zambelli.
tá? A crítica que eu acho mais fraca é falar que a Zambelli era de extrema esquerda antes, depois virou extrema direita agora. Nem me atento a isso quando eu falo. Ainda considerando... um grande significado na política. Ainda considerando tem um que os resquício extremos de ideologia, se encontram, sim. Os extremos se encontram, né? Os dois extremos, extrema esquerda e extrema direita, acabam sendo autoritários, né? Então, ou seja, os extremos se encontram, né? Agora, a Zambelli, né, claramente, eu não acho que o premeditado que aconteceu ali, né? Poderia ter sido muito pior, poderia ter tido um acidente com muita maior gravidade, poderia ter morrido gente. Não, premeditado foi. Você portar arma sabendo que é crime é premeditado. O que ele quis dizer... eu esqueci no bolso a arma. Ele quis falar com a minha suposição de que o pessoal fez de propósito. Não, uma pessoa só. Uma pessoa só que estava sozinha na rua. Né? Mas aí, hoje no Brasil... Peraí. Xingou ela. Peraí, cidadão médio... Você sabe que você é político hoje, num país polarizado, você vai ouvir algo... Pô, eu saio na rua... É fla-flu. Se eu vou para uma festa LGBTQIAP+, por exemplo, eu sei que eu vou ouvir fascista. Eu sei que eu vou ouvir fascista. Por quê? Porque eu não sou tapado. Eu sei que existe uma polarização no país e as pessoas são agressivas, sim. Como eu escuto toda hora. Mas eu responder uma agressão verbal com uma arma na mão, aí o tapado sou eu. Sim. E ela é uma legisladora, poxa. Sim, assim, por mais que a gente possa criticar o STF recentemente pelas decisões dele, a saída do STF foi perfeita. No caso, né? O STF, a Carla Zambelli tem foro privilegiado, logo o lugar que tem que julgar ela realmente é o STF. Ela estava com porte ilegal de armas, como você bem mesmo disse, a legislação brasileira não permite porte, né? Permite a posse da arma. Só para as pessoas que o artigo diz que podem portar e ela não faz parte não pode. disso. Não que ela tivesse, ela tem que passar pelo procedimento de aquisição do porte. Não. Mas acho que o deputado federal está entre as autoridades que pode portar arma. Não, imagina, ela está sendo denunciada por porte às vezes ilegal. Ela não passou pelo procedimento para adquirir o porte sendo deputado. Nossa, aí é pior ainda, não. Vou abrir aqui, estatuto do... Pavinato, tem uma questão também. O magistrado pode, o Ministério Público pode. Além dessa questão... Tem o porte estadual e o federal. Além dessa questão envolvendo a Carla Zambelli, né, tem também a questão do hacker, que provavelmente ela vai ser cassada o mandato dela antes do julgamento definitivo do STF. Quem pode portar arma, aprendam em casa. Os integrantes das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos referidos. Aí alguém olha a Constituição aí, no artigo 144 da Constituição da República. Aí você vai abrir a Constituição da República, vai até o artigo 144... Que diz que para o porte. Você vê, o legal da lei é que ela vai fazendo umas referências muito loucas, né? Muito loucas. E a Constituição brasileira, ela é curtinha, ó. Você vê que você vai passando o dedo assim, é uma novela, dá até para ter comercial. Né? Dá até para ter comercial. Agora já foi, Melzinho, já cheguei num 44 aqui, já vou olhar. Ela fala, Policial Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, militares, policiais penais federais, Entendeu? São esses daqui, dos incisos 1 ao 6 do artigo 144. Depois, os integrantes das guardas municipais dos municípios, os integrantes de guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil, os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência, os integrantes dos órgãos policiais, os integrantes do quadro preventivo. Não tem nada aqui que fale, meus queridos, de integrante de carreira, auditoria fiscal, auditoria federal, tribunais do Poder Judiciário, Ministério Público, os quadros de efetivo. Não tem aqui deputados, e senadores, meus queridos. Tem essa briga aí. Então, nós não podemos ver que uma deputada federal, e pelo que eu saiba, ela só é deputada federal, né? Ela não existe a função, a justiceira, ela não é uma heroína à noite. Ela está agora sofrendo ônus da situação de ter pego carona na esteira do Bolsonaro e agora com o Bolsonaro fora temporariamente do baralho, ela não sabe para onde ir. Ela não sabe o que fazer. Outro dia ela fez uma vaquinha na internet e olha só, acredite, ela arrecadou, acho que mais de 100 mil reais.
Foi impressionante a vaquinha dela. Então, assim, a Carla Zambelli, ela não montou nenhum projeto, ela não teve a sua relevância na política, ela surfou em um período em que o Bolsonaro ainda era o homem aqui, o presidente do país. É por isso que eu digo, Rodolfão, com a Carla Zambelli fora da política, a esquerda perde uma grande soldada. Porque para ter uma aliada como a Zambelli fazendo o que ela faz, prejudicando sempre a imagem da direita, é melhor não tê-la. A questão é a seguinte, você vê como o Bolsonaro se cercou com pessoas ruins, né? O tempo inteiro, né? A Zambelli foi uma delas. E o Lula está indo no mesmo caminho. Então são exemplos assim. E o Lula está indo no mesmo caminho. Quem é a Zambelli do Lula? 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 Quero saber também. Eu não sei. Mas pouco tempo. A Zambelli não saiu com a arma na mão nos primeiros anos de mandato, não. Foi no último ali. Então, eu tenho a resposta na ponta da língua, mas é melhor não falar. Eu pensei. Esquece, ninguém fala.